Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Hoje, dia 23 de abril de 2025, um dia excelente, um dia maravilhoso para você, exponencial. Hoje, comemorando mais um ano de vida, Viviane Regis. Parabéns, Viviane. Esse feriado aí você possa desfrutar e receber de Deus as bênçãos dos altos céus. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus cuide da sua saúde, cuide da sua mente, que você possa exercer o teu chamado, o teu propósito, junto com a sua família, junto conosco. Deus é bom. Vamos lá? Tá vendo lá? Ó, apontando a pedra do arpoador. Vamos subir hoje. Mole, mole. Vamos lá, vamos na caminhada, no trote. Vem comigo nessa corrida da vida, devagarinho, sem cansar. Vamos lá, hein? Respira fundo, olha a brisa do mar. Respira bem. Que isso, que respirada boa, hein? Ar puro da praia. É ótimo correr na praia, hein? Ainda mais assim na beirinha, sentindo a água no pé, aquela areia lisa. Que bênção! Deus é bom demais. Só agradecer as bênçãos de Deus sobre nós. Vamos lá, hein? Queria meditar com você logo. Passagem bíblica do dia. Gênesis capítulo 13. Abraão e Ló se separam. Abraão, pai da fé. Ló, sobrinho de Abraão, pegou carona com ele e prosperou. Ló era como se fosse o auxiliar de Abraão para tudo. A Bíblia não narra com detalhes a parceria de Abraão e Ló. Mas Ló perdeu o seu pai, Arã, muito cedo. E acabou ficando mais próximo de Abraão. Abraão tinha um amor muito grande por Ló. Mas eles estão se desentendendo. Estão com problemas no seu relacionamento de amizade, de sociedade. Os seus trabalhadores estão brigando por coisa boba, que é o alimento dos animais. Os seus pastores estão brigando por isso. E Abraão percebe que não tem mais como continuar nessa situação. Eles são parentes e ele não quer viver com esse problema. E ele decide conversar com Ló. Marcou uma reunião com Ló e foram os dois conversar. Quando você tiver com desentendimento com alguém, você precisa conversar. É a hora de parar tudo e saber o que está acontecendo, onde está o problema, qual é a causa do problema. Aqui Abraão já fala logo, a causa do problema é a briga dos nossos trabalhadores. E se eles estão brigando é porque tem ordens que estão sendo dadas pelos seus líderes que está havendo esse problema. Abraão fala que essa parte é dele, que os bois, as vacas podem se alimentar naquele pasto. Ló não, Ló fala, não, essa parte é minha. Vocês podem sim cuidar desse local e também alimentar o nosso rebanho. E aí começou a discussão, a briga, a contenda. E Abraão não gostou disso e sentou com Ló e conversou. Chegou a hora da gente se separar. Você tá rico, eu também. Já passamos por dificuldades, que foi lá no Egito. Quase que Faraó
acabou com o propósito de Deus da nossa vida, porque eu tive que falar que Sara era minha irmã. E ele pegou Sara, levou para o palácio. E aí Deus teve que intervir, mandando pragas, para que ele entendesse que Sara era a mãe de multidões. Se Abraão é o pai da multidão, se Deus prometeu para ele que a sua descendência seria como a areia do mar, olha, a areia do mar, dá para contar? Assim seria a descendência de Abraão. Mandou ele olhar para os céus quando estava de noite. Imagina o céu naquela época. Quantas estrelas Abraão não viu, sem aquela poluição, né? Aquela noite maravilhosa, esplêndida. Ele olhar e falar, impossível contar as estrelas. Assim será a sua descendência, Abraão. Mas Abraão teve um deslize no início. Mentiu para Faraó e quase houve um problema sério que destruiu o propósito de Deus na vida dele. E agora ele está vendo que está um outro problema. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, sai da tua terra, da casa dos seus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não disse para levar Ló, não disse para levar ninguém, só a sua esposa, e vai, segue. Mas os dois foram, ele levou Ló. E eles prosperaram de uma tal forma que os dois eram muito ricos. Mas agora era o momento de separar. É difícil, né? Destituir uma sociedade, uma empresa, acabar com anos e anos de construção juntas, de sociedade. Muitas vezes nós tentamos de tudo para não separar, para não perder a sociedade, e procrastinamos essa decisão, deixando para depois, e a gente vê que o ambiente não é mais o mesmo, a amizade não é mais a mesma, a mente não é mais a mesma, a unidade se corrompeu. Lembra de Babel? Gênesis capítulo 11. Eles tinham uma unidade maravilhosa e eles estavam numa construção que Deus percebeu que era uma construção que ninguém ia parar eles. Claro que eles não chegaram nos céus, mas eles estavam unidos nesse propósito. E Deus teve que confundir a linguagem para que eles não avançassem. Isso tem acontecido muito. A linguagem tem trazido confusão, problemas. E isso tem influenciando muitas pessoas a sair do seu propósito. A linguagem, em vez de unir, está atrapalhando. E muitas pessoas estão afundando em abismos, estão em tormentos, em grandes dificuldades por ter tomado decisões erradas. E é o momento de parar, conversar e decidir. Abraão decidiu, porque não dava mais para ficar com Ló. Ló estava com outros objetivos. Ló cresceu muito e ele estava querendo viver diferentemente de Abraão. Não era mais unidade. E foi bom para os dois se afastarem. Muitas vezes a separação é muito bom para os dois. Não estou falando em caso de casamento. Há sim separações que são benéficas. Mas do casamento é outra conversa, é um outro texto bíblico, é um outro momento de parar, pensar, refletir
e saber por que não está dando certo mais. Porque a linguagem, quando confusa dentro do lar, dentro do casamento, também provoca a separação. Em qualquer lugar, o desentendimento, briga, contenda, objetivos diferentes, vai acabar em separação. Propósitos diferentes acabam sendo vidas separadas. Dizem que uma visão mostra o caminho, uma direção. Duas visões mostram dois caminhos e a divisão. E nesse momento há uma divisão ou uma multiplicação. Porque Ló está indo para um outro local. Ele escolhe, ele olha e vê uma cidade linda. Ele vê campos bons, uma natureza esplêndida. Os olhos dele enganam ele, ao ponto dele escolher a cidade de Sodoma e Gomorra para ser o seu local. Ló escolhe Sodoma e Gomorra. Você já conhece essas duas cidades. Foram destruídas por Deus devido os habitantes serem maus, habitantes totalmente corrompidos com o mal, com o paganismo, com a homossexualidade e tanta maldade trouxe a destruição dessas duas cidades. Mas esse também é um outro texto, é um outro capítulo. Nós estamos vendo somente aqui porque a causa de Ló e Abraão se separarem, as dificuldades que existiam entre eles dois. E chegou a hora de Abraão decidir. E com certeza Deus mostrou a ele a cidade que ele ia morar. Ele falou: olha, veja esse local, o norte, o sul, o leste e o oeste desse local. Tudo será de vocês. Esse local se chama Canaã. É a terra prometida. É essa terra que eu queria te mostrar, Abraão. Contempla ela. Essa terra será sua. Que lindo, né? Foi nesse momento que ele decide separar de Ló que Deus mostra o propósito dele. Mostra o local que Deus tinha o desejo que ele habitasse. O local que ele seria bênção. Te abençoarei nesse local. Daqui te farei uma grande nação. É desse local que todas as famílias serão benditas, Abraão. É aqui que Deus queria que você estivesse. É no centro da minha vontade. Bom é estar no centro da vontade de Deus, no local aonde Deus nos colocou. É sentir uma paz de espírito. É sentir a alegria do alto. Mesmo com obstáculos, mesmo com dificuldade, mesmo com problemas, você sabendo que está no local certo, cumprindo a vontade de Deus, no propósito de Deus, você vai avançar. Nada vai te parar, você é imparável. Coisa linda saber que Deus está conosco quando tomamos a decisão certa. Vamos orar? Vamos orar lá na pedra, lá em cima. Vou te dar essa carona. Vamos subir aqui a pedra do arpoador. É rápido. É uma pedra fácil. Tranquilo. Vem junto comigo. Que palavra, hein? Que mensagem poderosa. Gênesis capítulo 13. Você ainda pode trabalhar mais assunto aqui. Tem mais verdades bíblicas nesse capítulo. Tremendas. Deus é bom demais. Deus mostra e nos guia a sua verdade. É só estar atento. Atento àquilo que Deus está falando. Aqui nas pedras, por ter chovido, você tem que ir com cuidado. E vamos em frente. Olha que coisa linda aqui, hein? De manhã é muito mais tranquilo. Tem quase ninguém na pedra. Às vezes só eu. Olha aí, ó.
Pra lá, ó, tá vendo ali a comunidade, é o Vidigal. Ali, o Morro dos Irmãos. Mais atrás, a Pedra da Gávea. E se você descendo ali, vem Leblon, Ipanema, Arpoador, Pedra da Gávea. Bom demais, né? E Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Olha aí, chegamos. Coisa linda, hein? Vamos orar? Dia esplêndido. Já viu o sol? Olha o brilho do sol. Esquentar. Esquentar teu dia. Esquentar tua fé. E Deus vem sobre nós. Venha nos lapidar. Vamos morar aqui? Armar nossa tenda aqui. Lembra? Quando Jesus pegou os apóstolos, 3 deles, João, Tiago e Pedro, subiram ao monte, fizeram a tenda. E Deus apareceu a eles de uma forma glorificada. Eles, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha quem está com Jesus ali. Olha, vamos fazer 3 cabanas. Uma para Jesus, outra para Elias, outra para Moisés. Significando ali os profetas do Senhor, a lei e a graça. Lei, graça e os profetas. A lei, os profetas e a graça. Deus, levantamos nossas mãos nessa manhã do dia 23 de abril de 2025. Primeiramente te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por esse sol, essa luz que vem a brilhar na nossa vida dia após dia. O teu brilho venha resplandecer a nossa alma, o nosso ser venha ser iluminado por ti, para que possamos tomar boas decisões. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, para que possamos viver os teus planos e possamos escolher a boa parte, a melhor parte, escolher o caminho certo, as palavras certas. Deus, nos abençoa com toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para mim, para nós. Que a gente não venha perder as bênçãos por deslizes momentâneos, por fraqueza espiritual, por desejo carnal. Deus, nos proteja, nos livra das quedas. Nós não queremos perder tempo em desertos. Nós queremos viver as promessas, a terra prometida. Nós queremos estar no local certo, colocando nossos pés nas tuas promessas. Nos ajude, Deus. Abra os nossos olhos, tira as escamas que atrapalham a nossa visão e nos coloque na direção, no caminho certo. Nós queremos beber da tua fonte. A fonte é a Escritura, é a palavra de Deus, é a razão da nossa fé, Cristo Jesus e a sua Escritura. A sua palavra alimenta o nosso coração, a nossa alma e nos traz fé. Que essa fé venha nos dar força para decidir e escolher o melhor caminho, o caminho certo. Tira as armadilhas que estão atormentando o nosso caminho. Tira, Senhor, aquilo que está nos acorrentando. Tira todo o embaraço da nossa vida, que a gente possa ver com clareza o sol brilhando, o sol da justiça, e contemplar a tua vontade. Obrigado por essa palavra de Gênesis capítulo 13. Possamos crer que o Senhor tem o plano melhor para nossas vidas. E nada pode impedir o teu plano para nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, assim como chamou Abraão,
lá de Harã, saindo de Harã para a terra prometida, onde o Senhor tinha um chamado com ele para ser bênção. Ser tu uma bênção, Abraão. Foi essa palavra que Deus deu a Abraão, ser tu uma bênção. E é essa palavra que nós recebemos hoje. Ser tu uma bênção. Nos ajude a ser bênção, canal de bênção para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos parentes. Ser bênção aonde estamos. Que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti. Que o nosso caminhar seja de testemunho. Que o nosso coração venha desejar viver as Tuas promessas. Não seja iludido pela carnalidade, pelo mundo tenebroso, como foi Ló, e se desviou para uma cidade que era totalmente maligna, e ele não conseguiu continuar o pacto com Abraão. Eles separaram, porque eles estavam tendo pensamentos diferentes, de contendas, de brigas, de desentendimento. Abençoa a nossa casa, Deus, nossos cônjuges. Abençoa a esposa, o esposo, abençoa esse casal, que possa falar uma mesma linguagem e eles possam avançar, que essa casa seja próspera, que essa família seja abençoada por Deus, que esses filhos e filhas sejam abençoados por Ti e venham prosperar, venham avançar em tudo que fizer. Aonde pisarem, a planta do vosso pé será abençoado, será próspero, será bênção. Deus, recebemos de Ti nessa manhã do dia 23 as bênçãos dos altos céus. Nos prepara para viver os Teus planos, o melhor de Deus para nossas vidas. Mesmo que a gente tenha que fazer escolhas difíceis e tirar aquilo que está atrapalhando, embaraçando, dificultando a nossa caminhada contigo. Que isso venha ficar para trás, o pecado fique para trás, aquilo que tem contaminado o nosso coração, a nossa mente com desejos carnais, venham ficar para trás. A gente escolha viver o plano de Deus, escolha viver pela fé, pela Escritura, pela palavra de Deus. Deus, hoje é um novo tempo para nós e nós recebemos de Ti essa palavra de confirmação para a nossa vida, e vamos viver os Teus planos. Nós vamos avançar nas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nós vamos cumprir o teu chamado para nós. O Senhor nos chamou, e que essa visão esteja clara em nossos olhos, em nosso coração, em nossa mente, em nosso testemunho. Nós vamos avançar, nós vamos crescer e nós vamos multiplicar, testemunhando a Tua palavra, o Teu mover sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Receba que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, do Filho de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha um excelente feriado, excelente dia, excelente quarta-feira. E vamos viver. Vamos desfrutar. Vamos erguer nossas mãos e adorar aquele que vive, aquele que reina. Adorar o nome de Deus. Adorar o nome de Jesus. É Ele, o nosso mediador, o único. Não existe outro igual a Jesus. É Ele que morreu na cruz para nos salvar. Ele que nos deu vida. Não existe outro. É a Ti que oramos. É em nome de Jesus. É a Ti que pedimos as bênçãos espirituais. É o nosso mediador. Aquele que ressuscitou e vive eternamente. Amém. Deus te abençoe. Vai viver os planos de Deus. Você é uma bênção. Ser tu uma bênção. Eu quero ser uma bênção.
deseja ser uma bênção todos os dias. Você se levantar, você, eu quero ser uma bênção. Eu quero tomar decisões boas nesse dia. E vamos avançar. Um abraço, fica com Deus. Deus é contigo.